pregado em 27 de fevereiro de 1669. Vós envergonhaste o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Salmos capítulo 14, versículo 6. Há uma marca peculiar colocada neste salmo, pois está duas vezes no livro dos Salmos. O Salmo 14 e o Salmo 53 são os mesmos, com a alteração de uma ou duas expressões no máximo. E a outra marca colocada sobre ela, em qual o apóstolo transcreve uma grande parte dela, em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Ele contém uma descrição do estado de coisas mais deplorável do mundo. Sim, em Israel, um estado muito deplorável por causa da corrupção geral que se abateu sobre todos os tipos de homens, em seus princípios, em suas práticas e em suas opiniões. Primeiro, foi uma época em que havia um poderoso princípio predominante de ateísmo que entrou no mundo. Entrou entre os grandes homens do mundo. Disse ele, esse é o princípio deles, eles dizem em seus corações, Deus não existe. É verdade, eles não professaram absolutamente, mas foi o princípio pela qual todos seus atos foram regulados e ao qual eles foram conformados. O tolo, diz ele, disse em seu coração, Deus não existe. Não este ou aquele homem em particular, mas o tolo, isto é, aqueles homens tolos, pois nas próximas palavras ele diz a você, eles são corruptos, o tolo são corrupto, todos se foram. O tolo é tomado indefinidamente para a grande companhia e sociedade de homens tolos, para intimar que tudo que eles estavam divididos sobre o resto, todos concordavam nisso. Eles são todos uma companhia de ateus, ateus práticos. O tolo disse em seu coração, esse era o princípio deles. Em segundo lugar, suas afeições eram adequadas a esse princípio, assim como todas as afeições e ações dos homens são adequadas a seu princípio. O que você deve esperar de homens cujo princípio é que Deus não existe? Porque diz ele por suas afeições, eles são corruptos, que ele expressa novamente no versículo 3. Todos eles se afastaram, todos juntos se tornaram imundos, tudo foi embora. A palavra no original significa eles estão todos azedos, como bebida que antes tinha alguma utilidade, mas quando se torna inspirida, perde todo seu espírito e vida. É uma coisa expirida que não serve para nada. E diz ele, todos juntos se tornaram imundos, tornaram-se fedorentos, como diz a imagem. Eles têm afeições corruptas que não lhe deixaram vida, nem sabor, mas fedorento, concupiscências corruptas prevalecem neles universalmente. Eles dizem, Deus não existe. Estão cheios de concupiscências corruptas. Em terceiro lugar, se este é o seu princípio e suas afeições, vamos cuidar de suas ações. Em terceiro lugar, para ver se eles são melhores lá, se eles são melhores em suas ações. Mas considere suas ações. Eles são de dois tipos. Primeiro, como eles agem no mundo. Segundo, como agem para com o povo de Deus. E primeiro, como eles agem no mundo. Porque considere isso quanto aos deveres que eles omitem, quanto às maldades que eles praticam. Que bem eles fazem? Não, diz ele, nenhum bem faz. Sim, alguns deles, não, nenhum. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Diz em Romanos versículo 1 e 3. E se havia alguém entre eles que se preocupava com o que era realmente bom e útil no mundo, havia alguma esperança. Não, disse ele, seu princípio é o ateísmo. Suas afeições são corruptas. E para o bem, nenhum deles faz algum bem. Eles omitem todos os deveres. O que eles fazem para o mal? Diz ele, eles fizeram obras abomináveis. Obras não devem ser nomeadas, não devem ser mencionadas. Obras que Deus abomina, que todos os homens bons abominam. Obras abomináveis, diz ele, tais como a própria luz da natureza abominaria. E deixe-me usar a expressão do salmista, obras fedorentas e imundas. Assim ele descreve o estado e a condição das coisas sobre o reinado de Saul, quando escreveu esse salmo. Se assim for com eles, e se assim for com seus próprios caminhos, ainda assim eles deixam o povo de Deus em paz. Eles não acrescentarão isso ao resto de seus pecados. Não, é bem diferente, diz ele. Eles comem meu povo e comem meu pão. Os que praticam a iniquidade não têm conhecimento que comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor. E qual é a razão pela qual ele o traz dessa maneira? Porque ele não poderia dizer, eles não têm conhecimento que fazem tais coisas abomináveis, mas introduz assim, eles não têm conhecimento que comem meu povo como comem pão,
Sei que isso seria sua ruína. Eles não sabem que isso irá devorá-los, destruí-los e ser chamados novamente de uma maneira particular. Em meio a todos os pecados e maiores e mais altas provocações que existem no mundo, Deus dá um peso especial à alimentação de seu povo. Eles podem se alimentar de suas próprias concupiscências, o que quiserem, mas não têm eles conhecimento de que comem meu povo como comem o pão? Há muitas coisas que podem ser observadas de tudo isso, mas pretendo dar apenas algumas dicas do Salmo. Bem, qual é o estado das coisas agora? Você vê o que aconteceu com eles, como foi com a providência de Deus em referência a eles? O que é estranho e o homem dificilmente acreditaria em um curso como este. Ele diz a você no versículo 5, apesar de tudo isso, eles estavam com muito medo. Eles estavam com muito medo, disse ele. Pode ser, pois eles viram algum mal vindo sobre eles. Não. Havia nada além da mão de Deus nisso, pois no Salmo 53, verso 5, onde essas palavras são repetidas, é dito: eles estavam com muito medo onde não havia medo. Nenhuma causa visível de medo, no entanto, eles estavam com muito medo. Deus, por sua providência, raramente dá uma segurança absoluta e universal aos homens em seu auge de pecado, opressão, sensualidade e luxúria, mas ele os colocará secretamente com medo onde não há medo, e embora não haja nada visto que os cause medo, eles agirão como homens sem juízos com medo. Mas de onde deveria surgir esse medo? Diz ele, surge daí, pois Deus está na geração dos justos. Claramente eles veem seu trabalho que não continua, sua carne não digere com eles, o pão deles não cai bem. Eles estavam comendo e devorando meu povo, e quando eles vieram para devorá-los, encontraram Deus entre eles, e isso os deixou com medo bastante e os surpreendeu. Eles vieram e pensaram ter encontrado um doce pedaço para eles. Quando noivos, Deus estava lá enchendo suas bocas e dentes com cascalho, e eles comendo a quebrar a mandíbula dos terríveis quando eles vieram a se alimentar. Disse ele, Deus estava lá no versículo 5. O Espírito Santo faz um relato do estado de coisas que havia entre aqueles dois tipos de pessoas que ele havia descrito, entre o tolo e o povo de Deus, aqueles que estavam devorando e aqueles que haviam sido totalmente devorados se Deus não tivesse sido entre eles. Ambos estavam com medo, aqueles que deveriam ser devorados e aqueles que devoraram, e eles tomaram vários caminhos para seu alívio. Eles mostram quais eram esses caminhos e que julgamento eles faziam sobre os caminhos um do outro. Disse ele, vós envergonhaste o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Existem as pessoas mencionadas, elas são os pobres, e são aquelas descritas nos versículos anteriores, as pessoas que estavam prontas para serem comidas e devoradas. E há a esperança e o refúgio que esses pobres tiveram em um momento como este, quando todas as coisas estavam com medo, e esse era o Senhor. O pobre faz do Senhor o seu refúgio. E você pode observar aqui que assim como ele descreveu todos os ímpios como um homem, o tolo, ele também descreveu todo o seu próprio povo como homem, como os pobres, isto é, o homem pobre, porque o Senhor é o seu refúgio. Ele os mantém num número singular, seja o que for que o povo de Deus possa diferir, eles são todos como um só homem neste negócio. E existe o caminho pela qual esses pobres fazem de Deus seu refúgio. Eles fazem isso por conselho, diz ele. Não é uma coisa que eles fazem por acaso, mas eles consideram isso sua sabedoria. Eles fazem isso por consideração, por conselho. É algo de grande sabedoria. Bem, o que os outros pensam sobre essa atuação deles? Os pobres fazem de Deus o seu refúgio e eles fazem isso por conselho. Que julgamento agora o mundo faz desse conselho deles? Ora, eles envergonham, isto é, eles envergonham-no, considerando-no uma coisa muito tola para fazer do Senhor o seu refúgio. E verdadeiramente, se eles pudessem fazer deste ou daquele grande homem o seu refúgio, seria alguma coisa, mas fazer do Senhor o seu refúgio, esta é a coisa mais tola do mundo, dizem eles. Envergonhar o conselho dos homens, desprezá-los como tolos é o maior desprezo que podem lançar sobre eles. Aqui você vê o estado das coisas como elas são representadas nesse salmo e espalhadas diante do Senhor, que sendo estabelecido, o salmista mostra qual é o nosso dever sobre tal estado de coisas, qual é o dever do povo de Deus, as coisas sendo assim declaradas.
Disse ele: o caminho deles é ir à oração. Ó, se a salvação de Israel viesse de Sião! Quando o Senhor trouxer de volta o cativeiro de seu povo, Jacó se alegrará e Israel se alegrará. Se as coisas são assim declaradas, então chore, ó, que a salvação de Israel viesse de Sião. Haverá uma receita de louvor a Deus de Sião para alegrar o seu povo. E o que eu pensaria principalmente em usar para mim e para você nesse salmo é isso: que é uma coisa sábia, uma coisa de grande conselho, fazer de Deus nosso refúgio no tempo de maior angústia, terror, desordem e maldade que pode haver no mundo. Este foi o conselho dos pobres de antigamente, no tempo aqui descrito, em que tal momento, em que todos os momentos é uma coisa sábia, uma coisa de conselho para fazer de Deus nosso refúgio. Eu me lembro de Deuteronômio 32:21, que Deus censura seu povo por eles o terem provocado com aquilo que não era Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 8, é uma reprovação para eles. Vocês serviram aqueles que por natureza não são deuses. E o significado disso é que é a coisa mais tola do mundo colocar nossa confiança em qualquer coisa que não tenha a natureza de Deus. Não há nada além da imensa natureza de Deus que é capaz de oferecer um refúgio a uma pobre alma em todas as angústias em que ele pode cair. E, portanto, certamente é nossa sabedoria torná-lo o nosso refúgio. É verdade que os homens não tiram do oceano seu refrigério imediato, mas é do oceano que derivam todas as nossas correntes que dão refrigério a todas as criaturas. Não tomamos imediatamente nosso alívio espiritual em apuros pela imensidão da natureza de Deus, por ele ser Deus, mas é daí que procedem todas as nossas correntes pelas quais somos aliviados. E deixe-nos, qualquer um de nós, dirigir-se ao riacho mais glorioso que aparece para nosso refresco. Se não traçarmos pela fé até a imensidão da natureza de Deus, lidaremos com ele como o gigante pensa fazer com o Jordão. Beba tudo para cima, engula a gloriosa corrente de refrigério que está diante dela, se não a virmos pela fé fluir da imensão da natureza de Deus. Confie no Senhor para sempre, diz ele em Isaías 26:4. Por quê? E qual é a razão? Porque no Senhor Jeová está a força eterna. A eternidade de Deus e a onipotência de Deus, a força eterna e o nome de Deus, que ele é Jeová, são motivos para depositarmos nossa confiança nele. Confie para sempre no Senhor, porque no Senhor Jeová está a força eterna. Vocês sabem que Deus frequentemente nos convida a confiar em seu nome, e aqueles que conhecem o nome confiarão nele. Também, o Senhor será um refúgio para os oprimidos, um refúgio em tempos de angústia, e aquele que conhecem o teu nome confiarão em ti. E Salmo 9, versículo 9 ao 10. Torre forte é o nome do Senhor, confie no nome do Senhor. Isaías 50, verso 10. Sim, mas você dirá, é sábio fazer isso? É questão de conselho, o melhor curso? Vimos brevemente que é uma grande tolice confiar em qualquer coisa que não seja de Deus por natureza. Agora chegamos à parte positiva que devemos fazer dele o nosso refúgio. É um bom conselho fazer isso? Sim, confie em meu nome, diz Deus. E primeiro, gostaria de observar duas coisas a respeito deste nome de Deus, que ele nos propõe como objeto de nossa confiança para fazer nosso refúgio de, primeiro, em geral, o que há neste nome de Deus? Ora, toda a Escritura é apenas uma declaração do nome de Deus. Toda pregação que Jesus Cristo nada mais é do que declarar o nome de Deus. Ele mesmo diz isso em João 17,6, onde faz um relato de seu ministério. Eu manifestarei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E você tem uma descrição resumida disso em Êxodo 34, versículos 5 ao 7. Proclamarei o meu nome. Que nome? O Senhor forte e poderoso. O Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, isso de forma alguma inocentará o culpado. E certamente, se este é o nome de Deus, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É mais sábio, o melhor conselho, porque este é o seu nome. O nome de um príncipe pode ser Nabal, mas Deus nos propõe seu nome, de modo a se adequar a todos os estados e condições em que possamos estar sobre qualquer angústia. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso. Segundo, é sabedoria.
Porque Deus, na revelação do seu nome, desde a fundação do mundo, acomodou-se ao estado e condição de seu povo, para que assim eles possam ser levados a confiar nele. Quando ele se revelou a Abraão, que deveria vagar para cima e para baixo na terra, em meio à nação estranha e perversa, sem uma morada, e estava convencido naquele momento muitas vezes que ele expressa uma vez: o medo de Deus não está neste lugar, eles vão me matar. E muitas vezes teve a ocasião de pensar assim: eles vão me matar por causa dos meus bens e posses. Ele era um homem grande e dor de vista para todos os habitantes perversos da terra, como Isaac foi depois. Tu és muito mais poderoso do que nós, porque diz Deus: não temas, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele acomoda seu nome e a sua condição. E você sabe que quando os filhos de Israel se desesperaram e pensaram que deveriam morrer sobre sua escravidão e ser desgastados, Deus vem a eles e se revela a eles por seu nome: cumprirei todas as minhas promessas agora. E quando os filhos de Judá saíram do cativeiro da Babilônia, e o mundo estava cheio de barulho, confusão e tumulto, e os exércitos o cercavam, como você pode ver nas profecias de Ageu e Zacarias, qual era o nome que Deus revelou ele mesmo? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele revelou que tinha o poder de todos os exércitos do mundo, por qual nome Deus se revelou agora, que pode ser alívio para nós e torná-lo conselho e conselheiro agora? Ora, ele é revelado agora como Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nome dele, e esse é o seu memorial por todas as gerações, que abrange todas as nossas preocupações espirituais e temporais. Aquele que é afligido conosco em todas as nossas aflições, tentado em todas as nossas tentações, sofre conosco em todos os nossos sofrimentos. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o capitão de nossa salvação e capaz de salvar perfeitamente. Ele nos chamou para confiar neste nome e nos deu esta razão para isto. Segundo, Deus, para mostrar que é nosso dever e sabedoria, imediatamente propõe as próprias propriedades de sua natureza para nosso alívio. Porque disses, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está oculto ao Senhor, e o meu juízo passou despercebido ao meu Deus. Isaías 40, 27. E as palavras cujo sentido está sendo frequentemente pronto para possuir nossos corações. Tenho certeza de que muitas vezes mantém a minha porta e não sei como é com você. O que Deus propõe para aliviá-los nessa condição? Porque Ele lhe diz: não sabeis, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se cansa o seu entendimento? Ora, Ele propõe 3 ou 4 das propriedades essenciais da sua natureza, a nossa consideração para fazer nosso refúgio. Sua eternidade, Ele é o Deus eterno. Seu poder, Ele é o Criador dos confins da terra. Sua imutabilidade, Ele não desfalece nem se cansa. E sua infinita sabedoria, não há como enquadrilhar seu entendimento. Imediatamente, a nossa consideração nessas gloriosas propriedades de sua natureza para nosso alívio e refúgio em tal momento, quando estamos muito além de todo alívio e toda esperança no mundo. Estamos tão afundados sobre o peso, tão afastados do caminho, tão jogados fora, que estamos prontos para pensar que não podemos ver nenhum alívio do próprio Deus. Meu caminho está escondido do Senhor, e tive meu último julgamento e audiência. Meu julgamento foi lançado no tribunal de Deus e pretendido, e Deus não decidirá em minha causa. É a reclamação da igreja sobre a grande opressão dos babilônicos. Deus passou por alto, adiou o dia da audiência. O que Deus dá nesta grande angústia para o alívio deles? Ora, Ele os lembra de suas propriedades gloriosas, de sua imutabilidade, eternidade, sabedoria infinita e poder infinito. Deus continua naquele lugar, mas não irei mais longe, embora nas próximas palavras Deus manifeste que Ele exercerá todas essas propriedades sagradas de sua natureza em uma forma de misericórdia e de aliança para aqueles que acreditam nele e depositam sua confiança nele. Terceiro, é a nossa sabedoria, porque nenhuma angústia é indescritível e incontrolavelmente grande que seja capaz de qualquer alívio ou aparência de alívio de qualquer coisa, exceto a natureza infinita de Deus. Estamos expostos ou podemos estar a tais angústias que nada pode nos dar o menor alívio senão a consideração da natureza de Deus. Suponha que um homem fosse pelas mãos da violência lançado na prisão ou em uma masmorra,
onde ninguém foi capaz de libertá-lo. Sim, mas ele dirá: tem um alívio aqui. Muitas pessoas boas sabem que estou em uma masmorra e vão orar por mim. Ter pena de mim, tem compaixão de mim. Mas um homem pode ser lançado naquela condição em que ninguém o vê, ninguém o conhece, onde não há quem tenha pena dele. Uma tempestade no mar, uma masmorra sem conhecimento. O que aliviará este homem senão a única consideração de que seu interesse nas infinitas propriedades de Deus? E conheço muitos em angústia de consciência que foram capazes de explodir tudo, até que Deus venha para tragá-los com a infinitude de Deus. Dúvidas e temores de seus corações desprezaram toda resposta, toda palavra de consolo que lhe foi dada. Mas se você pudesse uma vez engoli-los na infinitude de Deus, isso lhe daria um pouco de sossego. E a razão de tudo isso é porque nossos medos são capazes de perseguir nossa apreensão de alívio. E seja o que for que você possa aprender, seus medos irão tão longe quanto suas apreensões e o enfraquecerão para você. Engula suas apreensões no que é infinito, e o medo é assim engolido. E cada detalhe que sua apreensão ou razão possa passar, seus medos passarão e o amarrarão a você. Mas se você pode engolir tudo em sabedoria infinita, imutabilidade, misericórdia, medo e tudo mais são engolidos, então a alma está em repouso. Traga-o para uma promessa particular. Enquanto o medo e a incredulidade estiverem no coração e estiverem em ação, eles irão tão longe quanto você e causarão problemas. Mas se você vier e fazer do próprio Senhor, em sua natureza infinita, o seu refúgio, haverá descanso e paz na alma. É uma questão de conselho e sabedoria fazer de Deus o nosso refúgio, porque é uma tolice confiar naquilo que não é Deus. Porque Deus assim propôs sua natureza e propriedades para nós, como é adequado para nos dar alívio em todas as dificuldades e angústias que possam nos acontecer. Vocês envergonharam, diz ele, vocês envergonharam o conselho dos pobres. Não há nada que os homens perversos desprezem tanto quanto fazer de Deus um refúgio. Nada que lhe desprezem em seus corações como isso. Eles envergonham isso. É algo que deve ser descartado de qualquer consideração. O sábio confia na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas essa confiança em Deus é a coisa mais tola do mundo. As razões disso são: primeiro, ele não conhece a Deus e é uma tolice confiar em alguém que não se sabe em quem. Segundo, eles são inimigos de Deus e Deus é seu inimigo e consideram uma tolice confiar em seu inimigo. Terceiro, eles não conhecem o caminho da assistência e ajuda de Deus. Quarto, eles buscam tal ajuda, tal assistência, tais provisões que Deus não dará, para serem libertados, para servir as suas concupiscências, para serem preservados, para executar sua raiva, imundice e loucura. Eles não têm outro desígnio ou fim dessas coisas e Deus não dará nenhum deles. E é uma tolice para qualquer homem confiar em Deus para ser preservado no pecado. É verdade, sua loucura é sua sabedoria, considerando seu estado e condição. É uma loucura confiar em Deus para viver em pecado e desprezar o conselho dos pobres. Aqui vemos qual é o nosso dever. E pensei que deveria ter acrescentado uma ou duas palavras de orientação sobre como colocar esse conselho em execução, para fazer do Senhor nosso refúgio, mas minhas forças se foram.